Será que vale a pena eu trabalhar de graça no audiovisual? Bom, trabalhar de graça já é uma parada meio estranha da gente falar, mas você vai entender. Não é clickbait, é de verdade, tá? Sobre trabalhar de graça, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, esse foi um tema que eu tava conversando com um brother meu que também é videomaker. E a gente tava trocando uma ideia porque surgiu uma demanda. Um cara me ligou e falou assim: ó, preciso de alguém pra ir pra Dubai na semana que vem. Tudo pago. Passagem, hospedagem e alimentação pra acompanhar um coach. Que esse cara vai lá viver um pouco. Parece que ele ia palestrar num evento lá. Depois ele ia passar na Sports World Cup que tava rolando, que é a Copa do Mundo de esportes eletrônicos, né? De jogo e etc. Enfim, teria que passar esses 10 dias acompanhando o cara e meio que editando Reels em real time. Tudo pago, Dubai. Não precisa nem de visto lá, é só passaporte. Então era uma parada que tava até fácil da gente conseguir mandar alguém da equipe pra ir fazer e acompanhar esse cara. E aí ele me pediu o cachê pra fazer isso. E aí eu cobrei lá um valor que, pô, até pensando que eram 10 dias seguidos, assim, de produção, ficou um valor até que legal pro cara pagar, levando em conta ainda que ele ia ter que pagar passagem, hospedagem e tal, e aí a gente ficou numa disputa entre 3 videomakers ali, em orçamento, e aí, cara, a gente queira ou não, rola leilão, e o cara quer pagar o menos possível, tendo a melhor qualidade possível. Todo mundo é desse jeito e a gente não vai conseguir mudar o ser humano. Isso não é no audiovisual, isso é em qualquer lugar. Você quer comprar o melhor carro, pagando mais o melhor preço. Você quer comprar o melhor celular, pagando o melhor preço. Tipo, a gente é assim com tudo e não vai ser diferente quando a gente fala de contratar um serviço, um prestador de serviço, por aí vai. Então esse cara, ele quis fazer um leilão entre nós três, as 3 produtoras que estavam envolvidas, só que apareceu um quarto, que aí eu não tive acesso a quem é essa pessoa, mas que também não teria problema nenhum se eu tivesse, porque eu concordo com ele. Mas, assim, a gente vai chegar lá. E aí chegou esse quarto na disputa, não sei como ele ficou sabendo, e se ofereceu a fazer o trabalho de graça só pra ter a experiência de ir pra Dubai, de viajar, de acompanhar, e, enfim, de fazer esse trabalho. E aí nós 3 produtoras que estávamos na disputa pra fechar esse trabalho, nenhum dos 3 conseguiu fechar. No final das contas, o cara contratou o cara, porque aí o custo dele foi muito menor. Ele só gastou com passagem, hospedagem e alimentação. E aí a gente perdeu esse trabalho. E aí eu tava trocando uma ideia com o videomaker aqui da equipe que ia fazer esse trabalho. Se fosse, né, se a gente tivesse fechado. E aí, trocando ideia com ele, ele falou: cara, eu não sei se eu aceitaria fazer um trabalho de graça só pela experiência de ir pra Dubai. Tipo assim, ele falou: mano, ainda ele brincou, ele falou: aqui no Brasil a gente tem os lençóis maranhenses, tipo assim, eu tô cagando pra Dubai. Não sei se eu faria de graça pra poder ir acompanhar esse cara, enfim, pra ter uma experiência dessa. Até porque ele também já é um cara viajado, enfim, não vou entrar nesse mérito. Se você nunca viajou, com certeza você estaria nesse mesmo cenário de repente ser uma oportunidade de você sair do Brasil e tá tudo certo. Bom, quando eu comecei a refletir, conversando com ele, até expus alguns pontos, mas eu preferi sintetizar isso tudo e trazer aqui pra esse vídeo, porque foi a inspiração pra gravar esse vídeo veio mais ou menos dessa conversa. E aí eu falei pra ele que, assim, aqui na agência, até hoje, às vezes, a gente pega alguns trabalhos pra fazer só cobrando o custo da operação. O que é isso, né? Então, pô, vai precisar alugar um equipamento, vai precisar ter transporte, passagem, hospedagem. Isso a gente cobra, porque aí a gente não pagaria pra estar lá fazendo. Mas em cachê, produção, tem muito trabalho que às vezes até hoje a gente faz cobrando só custo. Mesmo eu já tendo total estabilidade de cliente, uma recorrência super boa, a gente não precisar fazer coisas pensando em portfólio, em conhecer pessoas, que é uma prática normal no começo, e aí eu vou falar um pouco sobre isso também. E aqui na agência a gente até hoje faz. Por quê? Porque eu entendo que o pagamento de um trabalho, muitas vezes ele pode ser feito com dinheiro ou com valor. E aí tem coisas que o dinheiro não compra, mas com um bom trabalho bem feito acaba conseguindo comprar. Que é você ter um bom network, você conseguir apresentar o seu trabalho para pessoas ou marcas com as quais você quer trabalhar. E essa é uma estratégia que às vezes a gente oferece coisas de graça, e até trazendo e falando um pouco, usando aqui a agência como exemplo, eu conheço uma marca
ou conheço uma pessoa que eu vejo um potencial de eu vender uma recorrência, uma produção, campanha mensal, eu vejo que eu consigo agregar muito para esse cara. Só que esse cara, ele tá chegando agora, ele ainda não confia tanto em mim, e eu ofereço a gente chama aqui de amostra criativa, né, como a gente categoriza lá no nosso CRM. Então eu vou dar uma amostra criativa para esse cara, mostrando que uma parte da minha agência pode fazer. Então vou dar um exemplo. Se esse cara tem uma marca, tô chegando numa marca de roupa grande, e aí esse cara ele tem uma marca de roupa grande, que eu vou ter um volume muito grande, e aí eu posso oferecer para ele assim, ó, pô, manda 3 looks para mim, eu desenrolo uma modelo e eu vou fazer 3 fotos aqui e um fashion film para você. Aí esse cara me manda isso, para ele não vai ter custo nenhum. Eu vou, desenvolver essa produção, entrego esse material pronto, editado para ele. E assim, ó, eu acho que não teve nenhuma vez que eu fiz isso e que eu não fechei uma produção legal depois, que para mim compensou tanto ter feito essa de graça, perdido tempo ali fazendo essa produção, quanto pagou a que eu fiz, enfim, isso virou um cliente fiel e tá com a gente até hoje. Cara, são incontáveis as vezes que isso aconteceu. Não necessariamente todos continuam com a gente até hoje, é normal, porque se fosse assim, pô, tava maravilhoso, ia faltar tempo. Mas a gente consegue, com uma amostra criativa, trazer pessoas para poder abrir contas. Esse é um tipo de trabalho de graça que a gente faz. O segundo trabalho, ou é quando eu tô querendo abrir um novo produto e um novo serviço que eu não tô acostumado a fazer. Então, sei lá, do nada eu decido começar a fazer conteúdo automobilístico para corrida, tipo assim, Interlagos e etc. Eu não tenho experiência hoje para esse tipo de serviço, então eu preciso chegar em alguém de lá, oferecer meu tipo de trabalho, mostrar qual que é a qualidade técnica que eu faço em todas as minhas outras produções, oferecer para esse cara, para eu poder abrir um mercado de automobilismo, e aí eu consigo pegar desde a Fórmula Foda-se até a Fórmula 1. Consigo pegar Stock Car, consigo pegar Turismo Nacional, consigo fazer Porsche Cup, enfim. Quando você pega para fazer corrida, você vai conseguir fazer vários tipos de corrida. Isso é um exemplo que eu tô dando aqui, tá? Então, nesse caso em específico, também é um segundo cenário onde a gente faz alguma coisa de graça, pensando que pode trazer um retorno. O terceiro, que é o último, que a gente faz só esses 3 cenários, tá? O terceiro, ele é em troca de influência. E aí, essa é uma parada meio nebulosa, porque tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Eu tô falando, mais uma vez, do que é a minha vivência, Lucas, nas minhas produções, tá? No que eu acredito como certo pra minha agência, que é o que fez eu chegar onde eu tô hoje, tendo uma equipe grandona, tendo produções muito legais todo mês, conhecendo muita gente diferente todo mês. Então, esse foi o caminho que eu trilhei até chegar aqui, e é o que eu acredito que funciona pra trabalhar de graça. Tem gente que não trabalha de graça por nada no mundo. Pra mim, sempre funcionou, e inclusive a gente faz até hoje nesses 3 cenários. E aí esse terceiro, que é o que muita gente não concorda, é em troca de influência. E se a gente for falar horizontalmente no universo das produtoras, agências e etc., e estúdios, né? Pra maioria, a gente sabe que não compensa você, tipo assim, pô, deixa eu fazer faz umas fotos minhas aqui e eu pago com arroba. Isso daí, cara, eu não faço, a gente sabe que isso não compensa. Só que às vezes chegam alguns projetos com algumas pessoas que podem agregar muito pra mim como portfólio, isso é muito importante. Mesmo a gente já tendo um puta portfólio em que eu não preciso colocar mais produção lá pra poder fechar negócio, toda vez que chega um interessado eu consigo mostrar meu portfólio, acabou. Tipo assim, é meio que garantido que eu vou fechar, e se eu não fechar, não é por falta de portfólio, é por outros motivos. Ainda assim, até hoje a gente faz algumas coisas pensando em influência. Às vezes, se a gente tá há muito tempo a fazer algum trabalho relevante, assim, a nível midiático, porque pra mim relevante todos são, né? Mas tem trabalhos que você consegue um hype maior do que trabalhos que não dão nenhum tipo de hype. Isso é normal em qualquer ramo. Então, às vezes, ou quando a gente tá há muito tempo sem fazer um trabalho de hype, ou quando aparece uma oportunidade de você fazer um trabalho de hype pra você chegar numa pessoa muito importante, chegar numa marca muito importante, atender uma marca muito importante. Então, sim, até hoje a gente faz esse tipo de trabalho. Eu iria pra Dubai de graça? Talvez não. Talvez não, por conta do alto volume de produção que a gente tem aqui. Se fosse pago, ok, seria um trabalho como qualquer outro. Não faria de graça nesse cenário. O que eu faço hoje são nesses outros 3 que eu citei aqui pra vocês. Em troca de influência, em troca de abrir um novo mercado, ou em troca de abrir uma conta específica com uma marca específica. Essas são as 3 formas de eu
da minha situação atual como agência e produtora já estabelecida, que pra mim funciona super bem eu criar esse tipo de material sem cobrar, ou cobrando só o custo mínimo ali pra poder rodar essa operação. Pra mim faz sentido. Lucas, legal, você já tem isso tudo, mas eu tô começando no audiovisual. Eu não tenho essa bagagem toda que você tem, eu não tenho esse portfólio todo que você tem, eu não tenho esses equipamentos todos que você tem, essa estrutura toda que você tem. E pra mim, funciona trabalhar de graça? Cara, se você não tem nada disso, é mais um motivo pra você poder trabalhar. Independente se você faz conteúdo com câmera, com celular, se você é designer, se você é editor, se você é redator, cara, se você é maquiador, eu acho que tudo você precisa ter. Primeiro, todo vídeo eu falo essa frase e vou falar nesse de novo. Você precisa ser minimamente bom no que você faz. Isso é, assim, imprescindível para, independente da área de atuação que você tem, você precisa ser minimamente bom. Você precisa ter, se alguém chegar até você querendo te contratar, você precisa entregar um resultado bom. Não precisa ser excelente, você precisa ser bom. Você não pode ser ruim no que você faz. Então, se você não tá no minimamente bom, a primeira coisa que você vai fazer é estudar e treinar e praticar o que você faz para você ficar bom. Depois que você ficou bom, aí sim, entra na parte das amostras criativas, pensando principalmente em você fechar novos clientes. Então, a base é mais ou menos a mesma que a minha. Quero fechar com o restaurante da esquina aqui da minha rua. Eu vou até lá, cara, eu faço umas fotos, separa uns 2, 3 pratos, vamos fazer umas fotos juntos, vou te dar essas fotos de presente, você atualiza seu cardápio do iFood, você atualiza as fotos do seu cardápio impresso, eu faço um portfólio legal, a gente sai junto, eu te dou 5 fotos, pode ser? De 5 pratos diferentes? Beleza. Você oferece e faz isso. De repente, lá no dia, você fez 10 fotos, o cara vai querer comprar 5 fotos a mais, você consegue levantar uma grana dessa produção. Se não, o cara vai entender o valor agregado que aquilo fez pra ele, que trouxe pra ele ali, pra marca dele, pro restaurante dele, e ele vai querer, num próximo prato que surgir, querer fazer uma foto tão boa quanto as que ele tem daqueles 5 pratos que você deu de amostra. E ele não vai querer arriscar, fechar com outro fotógrafo, procurar uma outra pessoa ou fazer ele mesmo, sendo que ele sabe que ele tem você. Aí ele te procura e te paga. Da mesma forma que se ele nunca mais precisar de foto, mas alguém aparecer pra ele questionando, tipo, pô, você precisa de... vi que você tem umas fotos legais, com quem que você fez? Ele vai te indicar, porque você foi muito brother, você chegou lá e fez a parada de graça pra ele. Isso é a lei da semeadura, cara, e eu uso isso em tudo na minha vida. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar essa gentileza, se você plantar essa disposição, se você plantar essa força de vontade mesmo no seu trabalho, você vai colher isso. Cedo ou tarde. Tarde não, vai colher cedo, cara, porque esse resultado é quase que instantâneo. Você vai fazer isso, se você fizer, tipo assim, ó, conseguir se programar, pra você que tá no começo, tá? Se você conseguir se programar pra fazer 2, 3 amostras no dia, na semana, perdão. Numa semana você vai trabalhar 2 a 3 vezes pra criar a amostra. Se no final do mês você fizer tudo isso e você não tiver conseguido pelo menos 2 clientes, aí é porque você é ruim, cara. Então você vai ter que voltar a estudar e melhorar um pouco. Porque se você for minimamente bom, entregando 2 a 3 amostras por semana, cara, roda seu bairro aí, você vai ver 1 milhão de comércio que você pode fazer uma foto ou um vídeo, que você pode fazer um design, que você pode fazer uma gestão de rede social pro cara. O que não falta é gente com comércio, gente empreendendo e gente que precisa... Tudo que... Cara, vou usar a agência de exemplo. A gente cuida de rede social dos outros e não sobra tempo pra gente cuidar da nossa. Então eu sou um business também que de repente se uma agência toca aqui pra mim oferecendo cuidar da minha rede social, capaz que eu tô aceitando, porque eu não consigo priorizar os nossos hoje, sendo que eu tenho uma fila gigantesca de clientes que a gente precisa produzir. Então, se eu que... Casa de Ferreira Espeto de Pau. Se eu que produzo conteúdo não consigo criar os meus conteúdos, pra eu parar, cara, e fazer isso aqui que eu tô fazendo hoje, ligar minha câmera, parar o Neno pra poder me ajudar e fazer uma gravação pra canal de YouTube, cara, é uma luta. É uma luta conseguir ter tempo pra parar, estruturar roteiro, depois, enfim, entregar pro editor pra ele poder desenrolar e a gente postar esse vídeo. Então, pra eu manter essa constância de um vídeo por semana aqui, é uma luta, cara. Inclusive, você vai valorizar isso, você vai se inscrever aqui no canal, porque eu sei que você tá curtindo esse vídeo, você vai deixar a sua curtida, vai ativar o sininho pra você não perder os próximos, que a gente tá conseguindo manter a constância de um vídeo por semana aqui no canal no tempo, e eu espero continuar desse jeito. Então, se você estiver aqui curtindo, se inscrevendo, você me incentiva e me ajuda a continuar criando esses conteúdos pra vocês. Tá? Então, enfim, depois desse parênteses aqui, sim, a gente, de repente eu seria um possível cliente pra quem cria conteúdo pra rede social. Não foto e vídeo, porque isso a gente faz aqui, mas sempre tem uma demanda que eu preciso terceirizar com alguém. E da mesma forma que eu, mesmo fazendo isso, preciso,
Cara, tem 1 milhão de empresas que estão perto de você num raio de 5 quilômetros, que você não vai precisar nem pegar uma condução, nem pegar um Uber, nem ir de carro. Às vezes você consegue ir com uma mochilinha nas costas, você vai conseguir fazer sua produção. Se no final desse mês você criando essas amostras criativas e entregando um trabalho bom, eu duvido que você não vai chegar com pelo menos 2, 3 contratos fechados, que já vão te dar um... Se você continuar fazendo isso no mês que vem, depois de 2, 3 meses, você não precisa mais fazer a amostra criativa, porque você já tá com um portfólio gigante, você já tá com um monte de cliente de recorrência, e se tudo der certo, você já vai ter, já tá precisando contratar pessoas, contratar colaboradores ali para te ajudar a terceirizar uma parte desse volume de conteúdo que você vai estar gerando. Então, não tenha medo de trabalhar de graça. Eu trabalho de graça até hoje, mesmo não precisando, mas é porque eu entendo que tem coisas que o dinheiro não paga, mas que se paga com valor. E para você poder chegar em alguns lugares e conhecer algumas pessoas, você vai precisar trabalhar de graça. E se você tiver a arrogância de não trabalhar de graça pensando no lugar que você quer chegar, pode ser que você não chegue lá, cara. Porque network é isso, relacionamento é isso, é você olhar para uma pessoa, oferecer valor, e aí essa pessoa vai enxergar o valor daquilo que você vai estar oferecendo e vai te oferecer valor de volta. Então esse é o meu conselho de hoje. Obrigado por você que ficou até aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo. E até a próxima, tamo junto, semana que vem tem mais.